todos, sejam muito bem-vindos. Continuamos com o nosso curso Trabalho Social no Cenário Urbano e hoje nós vamos falar de habitação de interesse social nessa aula 2, que é a segunda parte, porque no primeiro vídeo nós falamos sobre a questão da terra como um elemento principal para o acesso a essa política e as dimensões que envolve a questão do acesso à terra. E antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a vocês que separem um tempinho maior para essa aula, pois como a gente havia dito, a habitação é uma das políticas mais complexas. Ela se trata de um bem privado gerado com recursos públicos, ela envolve várias dimensões. Então, essa aula vai ser um pouco mais longa que as outras aulas. Então, eu peço que você reserve um tempo para estar assistindo a aula completa. Vamos lá? As cidades brasileiras foram construídas sob uma matriz urbana da desigualdade. Então, as nossas cidades, elas são reflexos dos investimentos voltados para os centros ricos, né, de um padrão individualista que sobrepõe o individual ao coletivo, o individual ao público. A informalidade no Brasil afeta cerca de 60% da população das grandes metrópoles, como nós vamos ver um pouquinho aqui mais adiante. Bom, essa capa dessa revista, ela mostra bem como é visto a periferia no nosso país. No Brasil, aproximadamente 11,4 milhões de pessoas moram em assentamentos irregulares, comunidades de baixa renda, ocupações, né? Em 2010, havia mais de 6 mil favelas em mais de 300 municípios. E a mídia coloca que os bairros de classe média estão sendo espremidos por um cinturão de pobreza, como se não fosse essa pobreza toda exatamente um desdobramento da injusta distribuição de renda desse país. Bom, sobre o déficit, o que é importante a gente saber? Nós temos dois tipos de déficit habitacional. Um que é o quantitativo, que são aqueles domicílios que não têm condições de habitabilidade, que precisam ser repostos de alguma forma, são domicílios improvisados, ou domicílios que moram muitas pessoas, cedidos, alugados, cômodos, né? Cedidos, alugados, e famílias que ganham um baixo salário e não têm como acessar o mercado formal de imóveis. O déficit qualitativo é aquele déficit por inadequação, né? A moradia atende alguns componentes, mas falta infraestrutura. Então, falta algum serviço, ou falta mobilidade, acessibilidade. Então, já é uma carência de infraestrutura. Para a gente poder entender um pouco o que é a política de habitação hoje no nosso país, vamos falar um pouco da trajetória dessa política. Vou ser breve e quem quiser ler com calma pode depois pedir essa apresentação no nosso e-mail que nós podemos enviar para vocês. Combinado assim? Então, a gente vai começar lá em 1920 com uma visão sanitarista, isso também, a gente vai falar daqui a pouco sobre política de saneamento ambiental. Nessa mesma época também se começa a pensar a questão do saneamento, também como investir em política de saneamento. E em 1946, na década de 50, o Estado vai ter a sua primeira ação na produção habitacional, com a criação da Fundação da Casa Popular, que tinha o objetivo de centralizar a política, mas que acabou não acontecendo porque não tinha recursos, né? Então, vai ser na década de 60, com recursos do FGTS, que vai ser criado o Banco Nacional de Habitação, o BNH. O BNH, entre 67 e 84, produziu mais de 4 milhões de unidades habitacionais. No entanto, apenas 6% dessas unidades foram destinadas às populações de baixa renda. Nessa mesma época, os recursos do FGTS também foram destinados para saneamento básico, como nós vamos ver
na próxima aula sobre saneamento. Bom, em 86 é extinto o BNH, a gente tem a chamada década perdida, né? A recessão econômica, um momento em que as políticas perderam os recursos e se extingue o BNH, se extingue também outras, como o Planasa, que é a política de saneamento também, e a política de habitação começa então passar por uma trajetória de alta instabilidade. Ela é desarticulada, ela é fragmentada, ela pula de ministério em ministério, ela tem uma redução significativa de recursos e ela vai voltar a ser uma política nacional de Estado em 2005. Então, entre esse período, a gente vai ter a aprovação do Estatuto da Cidade, que fala de direito à cidade, mas ainda não fala em acesso à moradia digna. E a criação do Ministério das Cidades, que foi um momento importante para a criação da Secretaria Nacional de Habitação, que imediatamente começou a trabalhar um Plano Nacional de Habitação. E em 2005 foi aprovado o Sistema Nacional de Habitação e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Quando eu digo que a Secretaria Nacional do Ministério das Cidades começou a trabalhar o Plano Nacional de Habitação, o primeiro projeto foi o Projeto Moradia, capitaneado pela professora Emília Maricato, e em 2008 foi a construção do Plano Nacional de Habitação. Às vezes a gente vai falando rápido e não dá a informação detalhada. Bom, em 2007 foi aprovado o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e nesse PAC foram destinados mais de 100 bilhões para a habitação, sendo 8,7 para urbanizações de favelas. Por que para a urbanização de favelas? Naquele momento, já se tinha claro que um dos maiores problemas era o déficit qualitativo. As cidades brasileiras apresentavam um enorme passivo de informalidade, de ocupações informais que precisavam de infraestrutura. Então, nos documentos iniciais do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Habitação, era apontada a importância em se investir na urbanização de assentamentos precários. E em 2008, ainda não havia dado tempo desse recurso chegar na urbanização, a gente precisa pensar que em 2007 lançou o PAC, as prefeituras vão fazer carta-consultas, apresentar projeto para receber o recurso, para começar a investir. Então, um ano é um prazo pequeno, pela lógica da nossa burocracia, da burocracia brasileira. Então, em 2008 é lançado o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o programa de urbanização ele não tinha deslanchado, ele não tinha avançado. E o programa Minha Casa Minha Vida vem no sentido de acelerar o processo de produção, de aumentar o PIB, ele vem como um pacote econômico também para acudir algumas empresas do mercado da construção civil que estavam em apuros naquele momento por aquela bolha econômica que aconteceu nos Estados Unidos e que algumas empresas brasileiras que tinham aberto capital na bolsa tiveram prejuízos e problemas, né? Então elas precisavam de um socorro também econômico, e com isso um pacote econômico que atendeu aí foi o programa Minha Casa Minha Vida. Bom, aqui um pouco do que eram as cidades na década de 80, né? A gente tem as ocupações espontâneas, que a gente falou lá dos programas de urbanização. Por que eles eram tão urgentes? Porque esse era o cenário das nossas grandes cidades. Não é o cenário das nossas grandes cidades. Aqui é Alagado, Salvador, a gente vai ver uma foto mais atual daqui a pouco. Paraisópolis, São Paulo, que também já é urbanizada. Uma ocupação no entorno da represa Guarapiranga, aí uma questão também de preservação ambiental forte envolvida. E foi na década de 80 que também se começou a ter as primeiras urbanizações, e foram feitas por prefeituras. Então aqui a gente está mostrando a Rocinha, no Rio de Janeiro, mas nós temos Santo André, que se mostrou uma experiência muito exitosa para o município como um todo. Então, essas ocupações informais receberam infraestrutura, equipamentos, e isso mudou as qualidades de vida dessa população, desses bairros que receberam o programa de urbanização.
Bom, aqui em Manguinhos, no Rio de Janeiro, uma visita que eu fiz, eles receberam uma urbanização, mas somente dos acessos, da questão da acessibilidade, da mobilidade de pedestres dentro da ocupação, com recursos do PAC. Aqui, Salvador, é aquela Alagados, aquela ocupação que eu mostrei lá no começo, ela vem desde a década de 70 recebendo uma série de intervenções. E a última que eu tenho conhecimento foi essa de 2010, com recursos do Banco Mundial, na qual se tiraram as palafitas e se reassentou as famílias. Mas a área é extensamente ocupada, tem uma grande necessidade de infraestrutura urbana. Também tem um forte apelo à questão ambiental. E vamos falar então desse programa Minha Casa Minha Vida. A gente fala de habitar, moradia, unidade habitacional. Porque o direito à moradia digna, ela não se traduziu em efetividade nesse programa. A moradia digna, ela vai surgir como conceito lá na Política Nacional de Habitação e depois ela aparece na lei do Sinis e do Finis, e ela é trabalhada pelo Plano Nacional de Habitação. Então, os conceitos de cidade mais justa, produção habitacional de qualidade, acesso a serviços, infraestrutura, integração das políticas setoriais, articulação em todos os níveis de governo e controle social, está bem presente nessa Política Nacional de Habitação aprovada lá em 2005. E que articulações foram feitas para que existisse esse programa? É preciso perceber que a formulação de uma política de Estado envolve vários agentes. No caso da habitação, o Estado, o mercado, os movimentos sociais e o FGTS, que foi um grande financiador dessa política. Então, vamos tratar um pouco sobre cada um desses agentes. E quem quiser saber de forma detalhada como se deu os processos nas arenas com cada um desses segmentos, pode também pedir pelo nosso e-mail que nós vamos colocar, que vai estar na última parte aqui do curso, que a gente envia o material da minha pesquisa de doutorado sobre esse tema. Bom, vamos começar pelos movimentos sociais. São organizações que desde a década de 70 vinham se movimentando nas favelas, nos cortiços, nos loteamentos clandestinos, mobilizando em torno de infraestrutura, de serviços. E na década de 80 surgiu as entidades nacionais de luta pela moradia. E logo em seguida o Movimento Nacional de Reforma Urbana, que hoje é o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que agrega as entidades nacionais de luta por direito à moradia. Então, esses movimentos tiveram uma forte articulação na Assembleia Constituinte para que se aprovasse o artigo 182, 183, sobre a função social da cidade, e depois a aprovação do Estatuto da Cidade, depois a aprovação do Sistema Nacional de Habitação. Inclusive, a Lei Nacional do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social e Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social é uma lei de iniciativa popular. E a primeira pessoa que assinou essa lei foi o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E após 11 anos de tramitação dessa lei no Congresso, ela foi aprovada em 2005. O Fórum Nacional de Reforma Urbana recebeu o programa Minha Casa Minha Vida com muitas críticas, porque não houve um processo de mobilização social para discutir esse programa. Também não houve uma discussão, um diálogo com as bases desses movimentos. Então, os movimentos acabaram fazendo algumas concessões para que o programa fosse rodado, a palavra é rodar o programa. Essas concessões estavam no sentido de flexibilizar algumas regras para que as entidades de movimentos sociais pudessem atuar como agentes executores do programa. Em um dado momento, quando as discussões deixaram de acontecer, quando o programa tomou o lugar da política, as arenas foram esvaziadas. E as arenas aqui é o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação, que deixou de ter sentido, já que os recursos não passavam mais pelo fundo, eles foram direto do FGTS para a Caixa Econômica e para as empresas privadas. A Câmara Técnica de Habitação, dentro do Concidades, que também
fazia um trabalho importantíssimo no diálogo, na articulação da Política Nacional de Habitação. Já havia discussões junto ao FGTS para conectar o Fundo Nacional de Habitação com recursos do FGTS para poder implementar o Plano Nacional de Habitação. E quem é o mercado, né? O mercado já tem uma relação histórica de interesses com o Estado desde a década de 30, né? Até hoje, as empresas têm um grande protagonismo nas decisões sobre a execução das políticas públicas e dos serviços. O mercado ele atua nos 3 níveis de governo, ele se coloca contrário a qualquer medida que altere o cenário de especulação ou influência sobre a geração de lucros. Empresas como a Gafisa defendeu a criação do programa Minha Casa Minha Vida como um arranjo no enfrentamento da crise. E são empresas que já atuavam lá no BNH, então trouxeram a mesma lógica do BNH para o programa Minha Casa Minha Vida. Essas empresas, elas se articulam dentro do governo, elas se articulam dentro das arenas, junto com a sociedade civil, elas se articulam dentro do mercado. Então, elas têm uma articulação muito grande, elas se conectam com todas as dimensões da política pública para poder capturar rapidamente os recursos destinados para as políticas públicas. Bom, e quem é o FGTS nessa conta? O FGTS, Fundo Garantidor de Tempo de Serviço, tem um conselho gestor desse fundo. Esse conselho é composto por trabalhadores, por governo e empresários da Caixa Econômica. E esse fundo ele tem a questão de ser vinculado às normativas de banco. Então, em tese, o programa Minha Casa Minha Vida não se enquadraria para o uso desses recursos, já que ele não previa o retorno dos recursos para o fundo que é dos trabalhadores. No entanto, esses recursos foram liberados. Aqui tem um pedacinho da ata que eu fiz um recorte aqui para mostrar para vocês. É um conselheiro, uma pessoa da sociedade civil falando. Eu vou ler para vocês. Algo quase inédito no Conselho Curador, que foi a bancada da sociedade civil dar um cheque em branco ao presidente do conselho. Uma vez que numa reunião informal, que aconteceu na reunião que antecedeu esta reunião, sequer os detalhes do que iriam aprovar puderam ser expostos. E o presidente, juntamente com o ministro Márcio Fortes, deram garantias que estariam vigilantes e pediram voto de confiança e lealdade na condição de governo que são, ou seja, no cargo de confiança do presidente da República, cujo programa de habitação seria lançado no dia seguinte e precisava ser aprovado no Conselho Curador do FGTS previamente. Os conselheiros não tiveram condições de debater a matéria com a necessária serenidade técnica. Ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado sem ser avaliado pelo Conselho Curador do FGTS. Ele não foi matéria de discussão. E no momento em que o próprio Conselho Curador do FGTS já estava em discussão com o Conselho do Fundo Nacional de Habitação para poder alocar recursos do FGTS na implementação do Plano Nacional de Habitação. Isso se perdeu e o Minha Casa Minha Vida foi divulgado no dia seguinte a uma aprovação, como chamam, ad referendo, que é sem a devida apreciação da matéria pelos conselheiros. Bom, e o que acontece aí? Eu não falei do papel do Estado, né? Mas o Estado é aquela arena de interesses no qual se prevalece os interesses do mercado já há um bom tempo. O programa Minha Casa Minha Vida ele mostrou muito isso, ao mesmo tempo em que a Secretaria Nacional de Habitação construía o Plano Nacional de Habitação, buscando atender às necessidades habitacionais do país, a Casa Civil, dentro do seu gabinete, gestava um programa de produção habitacional para atender um segmento de mercado, resolver uma questão econômica, gerar um crescimento de um PIB. Então, 2 agendas dentro de um mesmo governo. Então, o Planab, ele previa a construção coletiva, um enfrentamento dessa problemática toda, descentralização dos recursos, articulação em todos os níveis de governo, todos os municípios teriam seus planos locais de habitação com as suas necessidades e prioridades e teriam os recursos alocados diretamente para essas necessidades.
no programa Minha Casa Minha Vida, ele estava focado no enfrentamento dessa crise econômica. Ele foi centralizado e os recursos do FGTS passados diretamente para as construtoras. E ele absorve várias questões do Planab. Ele adotou medidas que interessavam ao mercado e desprezou estratégias que eram voltadas para a questão da qualidade construtiva, para a inclusão social e para a gestão da política. Então, ele implementou medidas como desoneração tributária, fundo garantidor e uma política de subsídios para o financiamento dessas unidades habitacionais. Então, um claro cenário de disputa entre a pauta da moradia digna e justiça social, defendida pelos segmentos da reforma urbana, e o projeto de expansão da produção habitacional com investimento maciço e regras mínimas pautado pelo capital imobiliário. Bom, e aqui um pouco do cenário dos recursos desse programa. De 2009 a 2015 foram investidos 278 bilhões e produzidas um pouco mais de 4 milhões de unidades habitacionais, sendo que dessas 1 milhão e 700 para a faixa 1, que é a faixa de 0 a 3 salários mínimos. E como é essa produção aí pelo país afora, né? Aqui a gente vai começar a ver algumas imagens. Aqui, Santarém do Pará, um conjunto totalmente sem infraestrutura. Aqui embaixo, um conjunto no Juazeiro da Bahia. Pode ver que não tem uma árvore plantada. Aqui os conjuntos São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai olhando, vai percebendo que as arquiteturas são muito parecidas, né? O formato muito parecido. Aqui Feira de Santana, bem afastado do centro urbano. Aqui de São Paulo, do faixa 1, também bem afastado. E alguns conjuntos com uma qualidade um pouco menor, essa aqui de São Paulo, essa aqui de Manaus, que foi feita por programa Minha Casa Minha Vida entidades. Então, em geral, foram projetos desenvolvidos por movimentos, por entidades que já tinham acúmulo ou já tinha terreno, ou já tinha um projeto que estava em desenvolvimento, só aguardando a questão de recursos, e aí com os recursos do Minha Casa Minha Vida foi possível fazer a produção. Aqui outros conjuntos também com uma qualidade um pouco diferente, em São Paulo e no Rio de Janeiro. É possível ver que a arquitetura é diferente, a inserção urbana parece ser melhor. Mas, no geral, a inserção urbana dos conjuntos ela é periférica e tem uma infraestrutura inadequada, e reforçou muito os processos de guetificação da população que já tem a menor renda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida ele tem 2 padrões de inserção urbana. O primeiro na periferia consolidada e o segundo em áreas não urbanizadas. Teve muita prefeitura que, inclusive, transformou a área rural em urbana para receber o conjunto, originando o que uma pesquisa do CNPq, do professor João Itaque, chamou de frentes pioneiras. E tem uma ausência muito grande de espaços públicos, né? E aí, com isso, se cria também um setor terciário informal e precário. As pessoas precisam de alimento, precisam de serviços, então se organizam os moradores mesmo em torno das possibilidades, e tem uma falta muito grande de equipamentos de saúde, educação, de lazer. Então, é a política habitacional reduzida a uma produção de unidades, que não considera as necessidades de melhoria urbana no ambiente construído. E hoje são centenas de conjuntos esperando investimentos em urbanização e outras centenas de ocupações esperando melhorias nas cidades brasileiras. Então, para a gente gravar bem, a Política Nacional de Habitação, ela sofreu um impacto com o programa Minha Casa Minha Vida. De um lado, a construção de uma política que envolveu diversos segmentos por décadas, discutindo os conceitos de moradia digna, e de outro lado, a agenda do pacote econômico, a agenda do mercado, da construção civil e do mercado imobiliário, a agenda da especulação imobiliária, como a gente viu lá no outro vídeo, e deixando de lado
as ocupações consolidadas, que continuam precisando da urbanização, continuam com precariedades, e construindo agora um outro contexto, que conforme a professora Raquel Ronick, se antes a gente tinha o 100 casa, agora nós estamos criando o 100 cidades. Será um novo momento prover de infraestrutura a todos esses conjuntos, levar a cidade para essas periferias. Esse vai ser nosso grande desafio a partir de agora. E nós, técnicos sociais, como que a gente pode contribuir nesse processo? Como que a gente pode contribuir nesse contexto da política habitacional? Bom, de várias formas. Na reorganização da luta pelo direito à moradia, que vai precisar ser reinventada, reorganizada, rediscutida. Vou abrir aqui um parênteses. Os movimentos sociais tiveram uma trajetória de construção e conquistaram a aprovação da Política Nacional de Habitação e Interesse Social. Mas, ao mesmo tempo, ao se inserir como agente executor dessa política, com Minha Casa Minha Vida entidades, sem possuir uma experiência como agente de produção habitacional, levou a algumas fragilidades. Os movimentos não conseguiam mais se mobilizar em torno da questão da qualidade da construção, em torno da questão da política de habitação. Houve uma grande mobilização em torno de flexibilização de legislação, de normativas, para que as entidades pudessem acessar recursos públicos para a produção habitacional. E aí eu sei que é uma questão bem polêmica, é uma opinião minha, não é papel dos movimentos ser agente de produção habitacional, ainda que se destaquem alguns conjuntos com boa qualidade que foram feitos por entidades, mas são entidades consolidadas, com grande experiência, o que não era o caso. Teve entidades criadas somente para o programa Minha Casa Minha Vida, para acessar esses recursos. Então, ao mesmo tempo que se procurava executar esse programa, rodar esse programa, administrar esse programa, não se tinha condições de manter uma mobilização em torno da Política Nacional de Habitação. As arenas foram esvaziadas, a população aceitou o programa na forma que chegou, foram mais de 278 bilhões que poderiam ter sim produzido cidades melhores e acesso à moradia digna. E produziu, como a gente viu aqui na aula, mais precarização, mais fragmentação, mais periferização da população mais pobre. Então, nós, no nosso exercício do desenvolvimento do trabalho social, podemos desenvolver ações voltadas à autonomia, à autogestão, em defesa do projeto do coletivo, em defesa da solidariedade, em defesa dos valores da construção coletiva. E contribuir na construção de estratégias para uma manutenção de mobilização permanente em torno do acesso à cidade, do direito à cidade, da moradia digna. Temos muitas ferramentas hoje, temos a tecnologia a nosso favor, temos que começar a usar isso também para nos mobilizarmos, para que essa agenda de direito à cidade deixe um dia de ser uma pauta e se torne uma realidade. Que a população consiga acessar a moradia digna, consiga acessar os serviços básicos, que a gente possa construir a qualidade de vida do nosso povo. Bom, sobre habitação e interesse social, essa foi a aula que eu preparei para vocês. Agradeço a atenção, peço que confira as nossas redes, os endereços estão aqui. Se quiser essa apresentação em PDF, pode pedir no nosso e-mail. Se quiser a minha pesquisa sobre habitação e interesse social, na qual eu falo das arenas, dos agentes e dos atores no processo de construção dessa política, também pode pedir no nosso e-mail. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com outros profissionais, continua com a gente. Nós vamos ter uma aula de saneamento ambiental e depois de mobilidade urbana, e outras aulas que nós estaremos postando aqui nesse canal do YouTube. Então, até breve!